O milionário chora ao ver mendiga negra ir à entrevista por sua filha pequena. A cidade, uma selva de concreto e aço, respirava opressão. As ruas, repletas de rostos cansados e olhares perdidos, não deixavam espaço para a esperança. Valentina, uma menina de apenas 7 anos, atravessava essas ruas todos os dias, absorvendo cada imagem do cotidiano duro que a cercava. A diferença entre a vida em sua comunidade e o brilho dos arranha-céus parecia um abismo insuperável. Sua única companhia constante era a sua mãe Isadora, uma mulher negra de pele reluzente, que apesar das dificuldades era puro amor. Isadora, com seus cabelos crespos que desafiavam o tempo, passava horas limpando escritórios de empresários, um trabalho que a desgastava física e emocionalmente. A saúde dela começara a falhar e Valentina, com seu coração repleto de amor e preocupação, decidiu que precisava agir. Com o currículo de Isadora em suas pequenas mãos, ela tomou a decisão de ir até a Miller Tech, uma empresa. Como uma criança que decidira defender o mundo, ela chegou à entrada. O saguão era vasto e gelado, repleto de recepcionistas que pareciam mais robôs do que humanos. E lá estava ele, Pedro, o carismático dono da empresa, com um sorriso que poderia iluminar a cidade. Mas, no momento em que os olhos dele se encontraram, algo quebrou. Valentina, com sua voz doce, contou sua história. A diferença de idade e posição parecia insignificante quando os olhos dela refletiam uma aflição genuína. Minha mãe está doente, disse ela, os olhos brilhando. A sinceridade da menina mexeu com ele, despertando sentimentos que ele tenta enterrar: remorso, compaixão, nostalgia. Enquanto Valentina falava, segredos de um passado esquecido reviravam dentro de Pedro. Lembranças de sua própria infância, de uma mãe que também lutou até o limite. Mas a dor de lembranças não convidadas ameaçava a conexão que estava se formando com aquela pequena guerreira. A inocência da menina a tornava, ao mesmo tempo. Valentina não percebeu as nuvens que se acumularam no semblante de Pedro. Sua determinação era mais forte que qualquer sombra. Ela só queria ajudar sua mãe. Quando ele, nervoso, começou a fazer perguntas, Valentina, sem saber do turbilhão que estava prestes a surgir, viu sua chance de salvar Isadora. Mas, à medida que o momento se desenrolava, um novo inimigo surgiu nas sombras. Uma ameaça que poderia destruir tudo o que ela havia sonhado. Valentina, com o coração na mão e a esperança nos olhos, se perguntava se poderia confiar. Será que ela realmente conseguiria mudar o futuro de sua mãe? O que viria a seguir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Pedro ouvia Valentina, suas palavras ecoando com um peso que ele não conseguia ignorar. O olhar da menina era puro, cheio de amor e desespero, mas no fundo de seu ser, algo ali não parecia certo. Uma consciência estranha começava a acordar. O céu, uma vez nublado, agora parecia refletir a tempestade interna que se formava em seu peito. Quando Valentina saiu, deixando sua história no ar, a porta do escritório se abriu bruscamente. Um homem de terno escuro irrompeu na sala, os passos pesados ressoando no chão de mármore. Ele se apresentava como Hugo, o braço direito de Pedro. O semblante dele era sombrio, a energia mudava instantaneamente. Pedro, disse Hugo, sua voz firme, quase um grito, precisamos conversar sobre o novo projeto. Aquele?
O que você mesma aprovaria. O olhar fixo nos olhos de Pedro parecia mais desconfortável que qualquer ameaça externa. Valentina olhou para trás com a frustração nas bochechas. Não entendia o que estava acontecendo. Agora não, Hugo. Estou ocupado, Pedro respondeu com uma tensão crescente. Seus olhos voltaram-se para Valentina. A esperança dela, um brilho frágil, parecia desmoronar. Assim que Pedro e Hugo começaram a conversar, Valentina notou algo estranho na sala. Uma foto em uma mesa ao fundo capturou sua atenção. Aproximou-se, suas pequenas mãos balançando nervosamente. Era uma imagem de Pedro com uma mulher que ela nunca havia visto. Uma mulher de pele tão escura quanto a de sua mãe. Quem é ela? Valentina murmurou. Hugo olhou para a menina como se tivesse visto um fantasma. Pedro girou rápido, seus olhos se arregalaram. Sua expressão mudou. O carinho que antes preenchia seu olhar agora se dissipava como fumaça. Não é da sua conta! Hugo quase gritou, mas Valentina já sentia que havia atingido um ponto sensível. O ar pesava e a tensão parecia uma corda prestes a se romper. Ela parece com a minha mãe, Valentina exclamou, a verdade a golpeando como um soco no estômago. Você conhece minha mãe? Ela está doente. O desespero na voz da menina ressoava em cada canto da sala. Pedro estava pálido. Tentava evitar o olhar de Valentina, mas não conseguia esconder o pânico. O peso daquela mulher na foto envolvia sua história de maneira inesperada. Ela não é importante. O que importa é sua mãe, dizia ele, mas a rasteira que sua voz levava era visível. Um grito cortou a sala. Uma mulher atravessou a porta, ofegante. Era Isadora, sua mãe. O medo nos olhos dela transformou a cena em um pesadelo. Valentina! Ela gritou, as palavras escapando de seus lábios. Ela vindo até ali sem saber o que a aguardava. O semblante de Isadora mudava da preocupação para a fúria quando viu Pedro. — Por que você está aqui? O que você fez? Isadora perguntou, a raiva queimando em sua voz. Isadora, calma! Pedro tentou acalmá-la. Calma! Não há como ficar calma quando você... O som da voz dela ecoou na sala, mas Valentina sentiu um nó na garganta, a compreensão começando a surgir. As palavras foram interrompidas por um barulho estrondoso que fez todos saltarem. Uma janela se quebrou e gritos vieram de fora. A confusão tomou conta. A cena se tornava caótica. Tudo o que Valentina queria era ajudar sua mãe. Agora havia segredos explodindo ao redor. A chuva caía pesadamente do lado de fora, com trovões que pareciam ecoar seus corações aflitos. Você não pode confiar em ninguém, Valentina. Isadora gritou, e as palavras pesadas a deixaram sem fôlego. Pedro, aturdido, lutava com seus próprios demônios inesperados. Ele sabia mais do que deixara transparecer, e a história entre eles não era como todos pensavam. Valentina observava, confusa, enquanto tudo colidia ao seu redor. O que estava realmente em jogo? A verdade envolvia seu passado, seu futuro e uma ligação que não estava pronta para descobrir. O que mais estava escondido sob as camadas desse encontro? O medo nas vozes e as sombras nos olhares a deixavam sem chão. E enquanto as nuvens da tempestade continuavam a rugir lá fora, Valentina sentiu o peso da responsabilidade em suas pequenas mãos. A verdade nunca é simples, e o que viria a seguir mudaria tudo de uma vez por todas. Valentina observava, confusa, enquanto tudo colidia ao seu redor. O que estava realmente em jogo? O medo nas vozes e as sombras nos olhares a deixavam sem chão. A tensão espiralava, e nesse momento um grito cortou o ar, frio e estridente. Era uma sirene. Aquele som se fazia cada vez mais próximo, como um presságio. Valentina se virou, mas logo ouviu um estalo,
e os vidros da janela estouraram em 1000 pedaços. O som foi como um rugido furioso. A luz do dia se despediu, e o caos tomou conta do ambiente. A sala, antes sofisticada, agora se tornava um campo de batalha. "Para baixo!" gritou Isadora, puxando Valentina contra ela enquanto se lançavam ao chão. Os cristais voadores cortaram o ar, e o eco da destruição reverberava. Hugo estava paralisado, seu olhar fixo na janela quebrada. E Pedro, em meio ao pânico, tentou proteger Isadora e Valentina com o corpo, mas seu rosto agora refletia desespero. O som da sirene não parava. Os gritos de pessoas do lado de fora misturavam-se ao estoque de vozes indignadas dentro da sala. Valentina, pressionada contra o chão, não conseguia pensar. A adrenalina tomava conta dela. Seu coração disparava. "Mãe, mãe!" ela chamava, mas Isadora a segurava firmemente. Os olhos vidrados. Então, como um filme em câmera lenta, Valentina vislumbrou algo que mudaria tudo. Havia um grupo em frente ao prédio. Sombras se moviam rapidamente, e uma figura deslizou para perto, um capuz cobrindo seu rosto. O pânico fez com que ela se contorcesse, tentando ver melhor. Quando a pessoa se virou, o coração de Valentina disparou. Era uma mulher que se parecia exatamente com ela, como um reflexo distorcido em um espelho. "Não!" Valentina sussurrou, pálida. "Quem é você?" A sala tornou-se uma galeria de olhares confusos. Até mesmo Pedro parecia paralisado. "Isso é impossível!" murmurou Pedro. Mas a mulher não prestou atenção. Num movimento rápido, ela puxou o capuz para trás, revelando um rosto familiar. Era a mulher da foto. O sangue de Valentina gelou. "Sou eu, sou você!" a mulher disse. Sua voz cortou como uma lâmina. "Valentina, sou sua mãe, a verdadeira." Cada palavra era uma tempestade, um vendaval que derrubava tudo o que Valentina acreditava saber. O tempo pareceu estagnar. O que estava acontecendo? Isadora, agora em pé, ardia em raiva e confusão. "Não é possível. Você não pode." Mas as palavras morreram em sua boca. Os olhares se cruzaram e o silêncio foi cortado por um grito ensurdecedor da mulher. "Você precisa saber a verdade." Pedro, estupefato, parecia ter recebido um golpe. "Isso não pode ser." Ele se virou, os olhos marejados, lutando para entender. Valentina não sabia se chorava ou se gritava. A dor e a confusão eram uma onda que arrastava. "Valentina, eu lutei para te proteger," a mulher disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Mas você tem que saber. A verdade sobre quem eu sou vai mudar tudo." O tom dela era urgente e aflito. As palavras estavam carregadas de histórias, segredos e uma vida que nunca imaginou que estivesse por trás do seu próprio existir. Valentina olhou para sua mãe, a mulher que sempre tinha sido seu abrigo, e sentiu uma fissura profunda. "Quem é você?" O timbre de sua voz soava como uma criança perdida. O caos do mundo exterior se desvanecia à medida que a tragédia dentro daquela sala se tornava seu único foco. "Eu sou," a mulher começou, mas foi interrompida por um ruído ainda mais alto, uma explosão que sacudiu a estrutura do edifício. As paredes pareciam tremer e o chão abaixo delas rugia. Valentina sentiu a terra sob seus pés implodir, e isso a fez perceber que o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo: seus laços, sua mãe, sua identidade. Assim, enquanto o mundo ao redor delas parecia desmoronar, Valentina se perguntou se alguma coisa voltaria a ser como antes. E a resposta a assombrava profundamente. O momento congelou. O estrondo da explosão reverberou pela sala, e Valentina sentiu a terra sob seus pés se agitar. O coração batia forte, como se quisesse escapar do peito,
Ela olhou para a mulher que se dizia sua verdadeira mãe, sem acreditar no que ouvia. Não, você não pode ser quem diz ser, Valentina gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Isadora a segurava, transbordando de raiva e medo, enquanto o choque dominava a sala. Valentina, ela é uma impostora! Isadora exclamou, a voz firme, mas com um tremor que revelava sua insegurança. Valentina olhou para ela, buscando certezas que pareciam desmoronar diante de seus olhos. A mulher continuou, com a voz agora cheia de desespero. Eu sou sua mãe de verdade. Eu fui forçada a deixar você. Eles me obrigaram. Não acreditava que ainda estivesse viva. Quem são eles? Pedro cortou, sua voz alta e tensa, ao mesmo tempo que tentava se recuperar do choque. Ele, que sempre teve controle sobre tudo, agora parecia perdido. Valentina também queria saber. Quem era essa mulher que tinha a audácia de reivindicar sua mãe? A sala estava caótica. O som da sirene se intensificava e os gritos de pessoas do lado de fora retumbavam. As paredes tremiam com a pressão. Valentina sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo com ela? Com sua vida? Você precisa acreditar em mim, Valentina. Há segredos que você não conhece. Eu fiz isso para te proteger. A mulher tentou se explicar, mas sua voz foi interrompida por uma nova explosão. Mais perto, mais aterrorizante. A parede do escritório tremendo com a força do impacto. Um pedaço de reboco caiu no chão, e o desespero tomou conta de todos. Menina, escute, a mulher começou novamente. Mas Valentina não queria ouvir. Entre as palavras, a menina vislumbrou um movimento no fundo da sala. Uma sombra se esgueirava pelas sombras. Um novo personagem surgindo na história. Era um homem de terno, com um rosto familiar. Mas Valentina não conseguia identificar de onde. Uma presença forte e ameaçadora. Parem! Isso não é seguro. Precisamos sair! Gritou ele, mas Valentina ficou paralisada, sem saber quem ele era. Ele é meu pai! A mulher exclamou, a voz tremendo ao pronunciar a palavra. O impacto da revelação bateu como uma onda, despedaçando tudo o que Valentina pensava ser verdade. O quê? Isadora berrou, seus olhos cheios de incredulidade e fúria. Você está mentindo! Não estou, eu juro! Valentina, por favor, assim como eu lutei para voltar, ele fez de tudo para nos separar. A sala tornou-se uma cena de confusão, cada um tentando decifrar a verdade. O pai? Como assim? Valentina mal conhecia aquele homem, mas a certeza na voz da mulher a fez hesitar. O coração dela acelerou. A reverberação de tudo o que ela achava que entendia sobre sua origem se despedaçava. Você não pode ser meu pai. Se você fosse, então por que não me procurou? Ela questionou, a angústia e a raiva surgindo como chamas. Eu não pude, ele implorou. A vida que você conhece foi uma construção. Nós vivemos sob ameaças porque sabíamos que podíamos perder você. Valentina olhou de um para o outro. As palavras dançavam como sombras, deixando espaço para questões sem respostas. Seu mundo familiar estava se desfazendo, e a confusão a envolvia. E o que fazer agora? Os gritos lá fora se tornavam mais intensos, e o medo começava a se transformar em uma certeza. As pessoas que amava podiam não ser quem pensava que fossem. Assim, em meio ao caos crescente e às revelações devastadoras, uma nova bomba despencou do céu. A mulher que se dizia sua mãe puxou um objeto brilhante de dentro do casaco. Valentina, você precisa saber a verdade. Esta chave, ela abrirá a porta para tudo o que você precisa entender. O mundo que você conhece não é real. O chão parecia se abrir sob os pés dela, e Valentina sentiu uma onda de insegurança. Abrir? Abrir o quê? O que mais você não me contou? Sua voz parecia um eco perdido no turbilhão emocional. O pai e a mulher trocaram olhares. Algo pesado pairava entre eles.
Valentina percebeu que a verdadeira batalha ainda estava por vir. E enquanto a tempestade rugia no mundo exterior, um novo e sombrio mistério se desenrolava à sua frente. E o que poderia estar por trás daquela chave? A pergunta martelava em sua mente, enquanto a verdadeira história de sua vida se preparava para desmoronar. O momento congelou. O estrondo da explosão reverberou pela sala, e Valentina sentiu a terra sob seus pés se agitar. O coração batia forte, como se quisesse escapar do peito. Ela olhou para a mulher que se dizia sua verdadeira mãe, sem acreditar no que ouvia. Não, você não pode ser quem diz ser, Valentina gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Isadora a segurava, transbordando de raiva e medo, enquanto o choque dominava a sala. Valentina! Ela é uma impostora! Isadora exclamou, a voz firme, mas com um tremor que revelava sua insegurança. Valentina olhou para ela, buscando certezas que pareciam desmoronar diante de seus olhos. A mulher continuou, com a voz agora cheia de desespero. Eu sou sua mãe de verdade. Eu fui forçada a deixar você. Eles me obrigaram. Não acreditava que ainda estivesse viva. Quem são eles? Pedro cortou, sua voz alta e tensa, ao mesmo tempo que tentava se recuperar do choque. Ele, que sempre teve controle sobre tudo, agora parecia perdido. Valentina também queria saber. Quem era essa mulher que tinha a audácia de reivindicar sua mãe? A sala estava caótica. O som da sirene se intensificava e os gritos de pessoas do lado de fora retumbavam. As paredes tremiam com a pressão. Valentina sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo com ela, com sua vida? Você precisa acreditar em mim, Valentina. Há segredos que você não conhece. Eu fiz isso para te proteger. A mulher tentou se explicar, mas sua voz foi interrompida por uma nova explosão. Mais perto, mais aterrorizante. A parede do escritório tremendo com a força do impacto. Um pedaço de reboco caiu no chão, e o desespero tomou conta de todos. Menina, escute. A mulher começou novamente, mas Valentina não queria ouvir. Entre as palavras, a menina vislumbrou um movimento no fundo da sala. Uma sombra se esgueirava pelas sombras. Um novo personagem surgindo na história. Era um homem de terno, com um rosto familiar, mas Valentina não conseguia identificar de onde. Uma presença forte e ameaçadora. Parem! Isso não é seguro! Precisamos sair! Gritou ele. Mas Valentina ficou paralisada, sem saber quem ele era. Ele é meu pai! A mulher exclamou, a voz tremendo ao pronunciar a palavra. O impacto da revelação bateu como uma onda, despedaçando tudo que Valentina pensava ser verdade. O quê? Isadora berrou, seus olhos cheios de incredulidade e fúria. Você tá mentindo? Não estou, eu juro! Valentina, por favor! Assim como eu lutei para voltar, ele fez de tudo para nos separar. A sala tornou-se uma cena de confusão, cada um tentando decifrar a verdade. O pai? Como assim? Valentina mal conhecia aquele homem, mas a certeza na voz da mulher a fez hesitar. O coração dela acelerou. A reverberação de tudo o que ela achava que entendia sobre sua origem se despedaceava. Você não pode ser meu pai. Se você fosse, então por que não me procurou? Ela questionou, a angústia e a raiva surgindo como chamas. Eu não pude, ele implorou. A vida que você conhece foi uma construção. Nós vivemos sob ameaças porque sabíamos que podíamos perder você. Valentina olhou de um para o outro. As palavras dançavam como sombras, deixando espaço para questões sem respostas. Seu mundo familiar estava se desfazendo e a confusão a envolvia. E o que fazer agora? Os gritos lá fora se tornavam mais intensos e o medo começava a se transformar em uma certeza. As pessoas que amava podiam não ser quem pensava que fossem. Então, como uma flecha, um novo grito cortou a sala. Era alto e claro, um chamado que congelou o ar. Isadora!
Uma mulher furiosa apareceu na porta, seus olhos brilhando com raiva incontrolável. Era Flor, a melhor amiga de Isadora, mas com um sutil toque de malícia. Você nunca deveria ter vindo aqui, Flor gritou. Todos olharam, confusos, sem entender. Você sempre soube que o passado não poderia ser esquecido. Isadora tentou responder, mas Flor a interrompeu. Você não tem ideia do que está prestes a fazer com a Valentina e sua história. A verdade é muito mais obscura do que você imagina. Flor, o que você está dizendo? Pedro parecia alarmado. E Valentina, agora perdida em um emaranhado de informações, sentiu o peso da realidade esmagando-a. Qual é a verdade? Foi isso. Apenas ela que fugiu. Há mais. Os líderes se mesclaram temor e determinação. Enquanto as palavras dela se instalavam na sala, a última explosão ecoou. A luz piscava em um ritmo frenético e a consciência de Valentina se esvaía. O que estava prestes a se revelar desafiava tudo o que ela acreditou até aquele momento. E quando a poeira assentou, tudo o que restou foi uma chave. Caída entre os esquimbros, ela reluzia, como se tivesse o poder de desvendar o enigma que mudaria vidas. Valentina a olhou, sentindo que a resposta estava a poucos passos. Mas o que seria essa verdade que Flor mencionou? E mais importante, quão longe isso a levaria? Com uma nova incerteza, Valentina se perguntava: estariam todos ali, lutando de verdade por ela? Ou havia segredos ainda mais obscuros à espreita? O futuro estava em jogo e a chave continuava a brilhar, como um farol em meio à tempestade de dúvidas que se formava ao seu redor. A chave reluzia no chão, como um farol que prometia respostas. Valentina estendeu a mão, atraída por sua luz. Mas no momento em que seus dedos tocaram o metal frio, um estalo ecoou na sala, como se o próprio ar estivesse sendo rasgado. Então, tudo mudou. Uma onda de ar quente e cinza se espalhou, e uma sombra emergiu do fundo, como um espectro saindo de um pesadelo. Valentina se virou e viu a mulher que havia gritado momentos antes, Flor, agora com os olhos brilhando de uma forma estranha. Não era só raiva, havia algo mais profundo, mais obscuro. Vocês não sabem o que estão fazendo, ela gritou, a voz engrossando em uma frenética mistura de desespero e determinação. Flor, pare! Gritou Isadora. Mas o olhar de Flor, uma combinação aterradora de vulnerabilidade e poder, fez com que Valentina hesitasse. Algo estava prestes a desmoronar, e todos ali podiam sentir. Em um movimento, Flor puxou algo de dentro de seu casaco. Um dispositivo cintilante, com luzes piscando em padrões caóticos. Vocês estão em perigo. Este lugar é um alvo, gritou antes de apertar o botão. A sala inteira ficou em silêncio. O eco do impacto da explosão anterior ainda reverberava. Mas agora havia uma nova pressão no ar, algo apenas esperando para ser liberado. E então, tudo foi interrompido por uma detonação ensurdecedora. As paredes tremeram. O chão sob Valentina se fragmentou, como se tudo ao redor estivesse desmoronando. Quase como se o próprio tempo estivesse se rasgando. Valentina sentiu o corpo dela e Isadora sendo empurrados pelo impacto. Os vidros estouraram como uma chuva de facas e tudo em que ela havia acreditado estava caindo. Isadora gritou, mas Valentina parecia paralisada. O que você fez? Ela perguntou, sem entender o que tinha acontecido. E aí, em meio à confusão, Valentina viu. A chave em sua mão começou a vibrar, pulsar como se estivesse viva. Sua luz se intensificou e, com isso, a figura de Flor parecia se desvanecer. Agora não mais solidificada. Eu sou a verdadeira guardiã, Flor gritou, a voz ecoando pela sala. Mas não era apenas o som que a deixava inquieta. Era o que ela estava revelando. O que estava se desdobrando. Valentina,
Você é a chave. A revelação a atingiu como um soco no estômago. O que isso significava? Como assim ela era a chave? Isadora piscou, confusa. Flor, você está mentindo. Isso não faz sentido. E começaram a surgir nuvens de dúvida, vozes sobrepostas preenchendo o ar. Silêncio! Flor saiu da sombra em direção a Valentina. E tudo ao seu redor foi jogado em um maremoto de incertezas. A chave abrirá a porta para o conhecimento, mas você precisa decidir: ficar ou ir. Então, a sala começou a girar, como um carrossel descontrolado. Valentina se agarrou ao que parecia ser sua mãe, mas a confusão a dominava. A verdadeira natureza de Flor nunca foi apenas uma amiga, uma cúmplice. Hugo, que havia permanecido em silêncio até então, avançou. Flor, não faça isso. O desespero em sua voz vibrava como uma corda se esticando para estourar. Ele sabia mais do que estava revelando. Valentina ficou assustada. Essa revelação, essa conexão inesperada. Ela olhou para todos e uma possibilidade aterradora se formou em sua mente. E se Flor tivesse razão? E se ela realmente possuísse um poder que não compreendia? A sala agora estava agitada. E entre gritos e o estrondo do caos, a certeza da escolha pairava pesada no ar. Valentina nunca poderia imaginar que, ao tocar a chave, ela não apenas abriria uma porta, mas um abismo de verdades abaladoras. Pedro estava paralisado, os olhos arregalados de horror. Valentina, você precisa escolher agora. Eles estão chegando. E quando Valentina olhou novamente para a chave, seu coração disparou. Como uma tempestade de imprevistos, essa escolha poderia mudar tudo. O que realmente estava em jogo? Qualquer decisão poderia dividir sua vida em antes e depois, afetando tudo o que conhecia. Nesse momento, a luz da chave explodiu e Valentina sentiu seu corpo sendo puxado. Mãe! Gritou, vendo Isadora estender a mão, mas tudo a cercava em uma sombra crescente. E no alvoroço final, antes que pudesse processar, tudo ficou escuro. Ela não sabia o que estava tocando, mas talvez fosse o começo do fim, ou o fim do começo. O que viria a seguir? O que estava além daquela porta que se abriria? A única certeza que tinha era que nada seria como antes. A luz da chave piscava, vibrando com um poder desconhecido. Valentina tomou coragem, pronta para descobrir o que se escondia atrás daquela porta. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, a sala tremeu novamente. E um grito rasgou o ar. Valentina, não toque nela. A voz era de Isadora, doce e feroz. Ela puxou para trás, mas a luz da chave parecia puxá-la para frente, como uma força magnética. Valentina hesitou, confusa e apavorada, mas Flor não estava disposta a esperar. Com um movimento rápido, ela avançou e, em questão de segundos, arremessou um objeto em direção à chave. Um pequeno dispositivo brilhou enquanto voava, e ao colidir com a chave, uma onda de energia se espalhou tão rapidamente que fez todos caírem ao chão. A sala explodiu em luzes e sombras. Valentina sentiu como se estivesse sendo levada por uma corrente. Um redemoinho envolveu tudo, e quando a luz finalmente desapareceu, tudo parecia diferente. A respiração dela era ofegante. As paredes estavam cobertas de marcas e fumaça. O ar estava pesado. Então, ela viu. Não eram apenas Isadora e o homem que podia ser seu pai, mas várias figuras, em trajes diferentes, emergindo das sombras. Cada uma delas mostrava diferentes reações: choque, medo, raiva. Valentina ficou paralisada. O que está acontecendo? Mas ninguém parecia escutá-la. Foi Hugo quem se levantou primeiro, confuso, olhando ao redor. O que são vocês? Do que ela está falando? Seu tom era de desespero, cada vez mais crescente. Mas então as novas figuras se aproximaram, uma a uma.
Valentina percebeu que algumas delas pareciam fazer parte de sua vida. Conhecidas de sua escola, vizinhos, todas estavam ali. Mas por quê? A mulher que uma vez alegou ser sua mãe tomou a dianteira novamente. Valentina, ouça. Essas pessoas, elas não são estranhas. Elas são parte da sua família. E a verdade é que você não é como todo mundo. O coração de Valentina disparou. O que você quer dizer com isso? As dúvidas giravam em sua mente. Alguma coisa estava errada. A sala parecia cheia de segredos pesados. Cada respiração, um estrondo de ansiedade. Você pertence a algo maior, Valentina. Parte de uma linhagem que foi perseguida por gerações. Flor se adiantou, quase gritando. Quando a chave se ativou, nós fomos trazidos para cá. Você tem que entender que eles não vieram para te ajudar. Eles querem o que você tem. Um sussurro cresceu entre a multidão, e todos os olhares viraram-se para Pedro. Ele parecia pálido, mas a realidade ao redor era mais intensa do que qualquer medo que pudesse sentir. Não, isso não faz sentido. Não pode ser. Você não pode ser deles. Foi a palavra deles o que fez Valentina sentir uma mudança no ambiente. E aqueles que estavam ali, aqueles que foram trazidos à forma de sombras, começaram a mostrar expressões de desespero. Não, um deles gritou. Valentina, você pode estar em perigo. Não confie em ninguém. Valentina olhou para Isadora. Seus olhos tão cheios de amor e raiva misturados pela incerteza. Mãe, o que está acontecendo? O que você não me contou? Isadora hesitou. Eu fiz o melhor que pude para te proteger. As palavras dela foram uma lâmina, cortando a tensão que preenchia a sala com uma verdade agoniante. E então, como o revólver disparado, Valentina ouviu. Uma batida rápida e insistente ecoava, cada golpe ressoando na sala. Está chegando. Uma voz vaga sussurrou. Eles estão vindo. Não! Valentina gritou, sentindo o pânico subir. Quem está vindo? O que é que está acontecendo? A confusão aumentou enquanto a sala começava a girar novamente, a luz piscando. O chão tremeu violentamente e uma nova onda de energia invadiu a sala, fazendo todos perderem o equilíbrio. E antes que pudesse compreender, Flor fez um gesto brusco e, com um sorriso que não parecia humano, apontou para Valentina. A verdade sempre vem à tona, garota. Prepare-se para enfrentar o que você realmente é. A porta se abriu com um estrondo, e ao invés de uma saída, uma onda de escuridão se derramou, engolindo tudo à sua frente. E a última coisa que Valentina ouviu antes de tudo desaparecer foi o grito de sua mãe. Valentina! No meio da escuridão, uma pergunta ficou ecoando em sua mente. Quem era realmente ela? E o que esse grupo queria? O que viria a seguir além daquele abismo de incertezas? A luz da chave piscava, vibrando com um poder desconhecido. Valentina tomou coragem, pronta para descobrir o que se escondia atrás daquela porta. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, a sala tremeu novamente. E um grito rasgou o ar. Valentina, não toque nela! A voz de Isadora partiu o silêncio docemente feroz. Ela puxou Valentina para trás, mas a luz da chave parecia puxá-la para frente, como uma corrente. Valentina hesitou, confusa e apavorada. Flor, no entanto, não esperou. Com um movimento rápido, ela avançou e, em questão de segundos, lançou um objeto contra a chave. Um pequeno dispositivo brilhou enquanto voava e, ao colidir com a chave, uma onda de energia se espalhou pela sala. A sala explodiu em um clarão de luz e sombras. Valentina sentiu-se levada como se estivesse em um turbilhão. Quando a luz desapareceu, tudo parecia diferente. As paredes estavam manchadas e o ar estava pesado. Ela estava em um lugar diferente, mas ainda assim conhecia algumas das pessoas ali. Olhos arregalados de choque encaravam. Valentina! A voz de Isadora ecoou com pânico. O que é que você fez? O olhar dela era um misto de preocupação e fúria. Valentina virou-se, confusa, e viu uma figura que nunca esperou encontrar. Era um homem, alto e imponente,
com um olhar sério, quase desesperado. Ele não era estranho. Seu rosto estava inscrito na memória dela. Era seu pai. Algo na sua expressão mostrava que ele estava em conflito. O que é que você está fazendo aqui? O desespero era evidente na voz dele. Flor avançou, seu olhar feroz. Vocês não sabem o que estão prestes a desencadear. As palavras dela reverberaram, imbuídas de um aviso sombrio. A verdade está prestes a explodir. E nesse momento, a sala começou a tremer de novo. Uma nova estalido ecoou, como se uma parede invisível estivesse se rompendo. Valentina sentiu um frio na espinha. Do que você está falando? Perguntou, sem entender o que estava acontecendo. Então, antes que alguém pudesse responder, a luz começou a oscilar de uma forma estranha. Um portal se abriu no centro da sala, sugando tudo ao seu redor. E como um flash, uma imagem do passado atravessou a visão de Valentina. Ela viu uma mãe com um olhar sereno, mas seu coração estava pesado. Eu lutei para te proteger, Valentina. As palavras ecoaram, quase como um eco de outra vida. Valentina! A voz de Isadora cortou a imagem. Fuja! Agora! O desespero no rosto dela fez Valentina hesitar, o pânico crescendo. Mas então, como um relâmpago, o homem que se dizia seu pai gritou: Não! Você precisa saber quem você realmente é. E nesse instante, o mundo ao redor desmoronou. O portal girou, as sombras dançavam, criando figuras grotescas que pareciam ansiosas para escapar. Valentina sentiu a pressão aumentar em seu peito. E naquele momento, o homem revelou algo que deixou todos em choque. Você é a chave. O que está prestes a acontecer não será apenas uma escolha, mas uma batalha por sua vida. A revelação cortou como uma faca afiada. O que você quer dizer com isso? Valentina exigiu, seu coração martelando. E antes que pudesse processar, a sala inteira foi iluminada de forma abrupta. Uma força imensa emanava de dentro do portal, como se estivesse prestes a se desfazer em uma explosão. Em um último momento, enquanto a luz envolvia a sala, Valentina olhou para Isadora, seus olhos cheios de lágrimas. Mãe! O grito dela ecoou, retumbando com a urgência da dúvida. E então, no último segundo, uma voz feminina ecoou do portal, sobrepondo-se ao som de tudo ao redor. Valentina, sua verdadeira mãe, está esperando por você. Era uma revelação devastadora, como um raio em um céu limpo. A conexão entre Valentina e aquelas palavras a atravessou. Uma nova verdade surgia, e um mundo de mistério se abria diante dela. A luz se intensificou. Seu corpo estava prestes a ser engolido pelo portal. E a única certeza que tinha era de que, ao atravessá-lo, tudo mudaria. Seus laços, sua história, a essência de quem ela acreditava ser. E no final do turbilhão, uma pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente era Valentina? A resposta estava por vir, e poderia ser mais mortal do que nunca. A luz da chave pulsava ao redor, brilhando intensamente, como se estivesse viva. Valentina se sentia puxada por uma força invisível. Era uma sensação estranha, como se estivesse flutuando entre a realidade e um sonho. Ela olhou para a porta aberta, onde sombras pareciam dançar em círculos. Isadora, a mãe dela, estava gritando: Valentina, não! Mas a voz de Flor ecoou ao fundo, forte e impetuosa. A verdade está prestes a ser revelada. Você precisa ver! E tudo ao redor começou a girar. Valentina hesitou. O coração estava acelerado. O portal pulsava e as luzes ao redor se tornaram um turbilhão de cores. Com um impulso repentino, ela estendeu a mão e tocou a chave. E a sala explodiu em um brilho ofuscante. Um segundo depois, tudo ficou em silêncio. O ar estava pesado, e as sombras dançavam como se fossem solidões. Valentina piscou, atordoada. O que aconteceu? A pergunta ecoava na cabeça dela, enquanto a realidade começava a se desfazer ao redor.
Isadora apareceu, a expressão misturada entre medo e alívio. Valentina! Ela gritou, avançando até a filha com braços abertos. Mas antes que pudessem se abraçar, uma sombra se materializou entre elas. Era o homem que dizia ser seu pai, mas ele não era só isso. Algo na forma como ele olhou para Valentina fez seu estômago revirar. Não a toque! Ele bradou, histericamente. Os olhos dele eram de fogo. Você não sabe quem ela realmente é, Isadora. Valentina sentiu um nó na garganta. O que você está falando? A tensão era palpável. Todos estavam completamente imóveis, exceto por ele, que parecia uma panela prestes a ferver. Flor. Ele se virou para a mulher, agora pálida. Você contou a verdade sobre o que aconteceu? O que aconteceu há anos, quando você a deixou? A sala encheu-se com a força das palavras dele. Eu não tive escolha. Flor respondeu, a voz trêmula. Apenas não conseguimos controlar a situação. Não era seguro. Valentina olhou para cada um deles, confusa. O que você está dizendo? O que aconteceu? E então, uma figura conhecida entrou na sala. Era a mulher que afirmava ser sua verdadeira mãe, com aquele olhar sereno. Mas agora era apenas uma sombra. Valentina, eu fiz tudo para te proteger. Mas você precisa saber quem você realmente é. As palavras dela cortavam como uma faca. Valentina sentiu um frio na espinha. Quem eu sou? O que está acontecendo? Como todos vocês se conhecem? Isadora, ofegante, tomou a frente. Valentina, tudo isso precisa parar. A verdade é que... E ela hesitou como se algum peso a sufocasse. Você é parte de uma linhagem mágica que foi caçada por gerações. Um silêncio pesado se instalou. Colore a sala com a escuridão do choque. Valentina piscou várias vezes, sem saber se ouvia direito. O que? Mágica? O queixo dela caiu. Isso é impossível. Como eu poderia? Então a pergunta fez um eco na mente dela. Mas antes que pudesse terminar, o chão tremeu. Uma nova onda de energia a envolveu. Algo estava prestes a desabar. Um chamado sussurrou de um jeito que a fez estremecer. Eles estão chegando. A porta atrás dela se abriu com um estrondo. Várias sombras se projetaram. Figuras encapuzadas surgindo. Pegue-a! Um deles gritou. E a sala se transformou em um campo de batalha. Valentina sentiu o sangue correr para sua cabeça. Mãe! Ela chamou. Mas as figuras avançavam. Um desespero imenso tomou conta dela. A luz da chave piscava, mas não dava segurança. Era uma armadilha. Em meio ao caos, a verdade aterradora explodiu como um foguete. Você é a única que pode fechar o portal! Gritou o homem que dizia ser seu pai. E você não pode deixar isso acontecer. O tempo parou quando as palavras dele ressoaram em sua mente. O eco da responsabilidade pesada a sufocava. O que isso significava? O que era essa linhagem? Quem eram essas pessoas? E, no fundo, a maior pergunta de todas: quem realmente era Valentina? Antes de qualquer um conseguir responder, uma nova figura apareceu, tirando o capuz da cabeça com um movimento brusco. Uma mulher com olhos familiares, um olhar que era familiar e estranho ao mesmo tempo. Valentina, sou eu, ela declarou. Sou você do futuro. Você precisa me ouvir. As sombras dançavam em volta de Valentina, que estava paralisada. A mulher à sua frente, que afirmava ser ela do futuro, tinha um olhar intenso, como se carregasse segredos que poderiam mudar tudo. Você precisa ouvir. O que está por vir é pior do que você imagina. A urgência na voz dela fez o coração de Valentina disparar. Quem é você? A pergunta saiu como um sussurro, enquanto as emoções se acumulavam dentro dela. A verdade estava prestes a romper as barreiras da sua realidade.
As figuras em volta estavam tão inquietas quanto ela. Isadora, com lágrimas nos olhos, tentava resolver a situação. Valentina, confie em mim. Não acredite nela. A mulher do futuro respirou fundo, o olhar fixo em Valentina. Mas uma versão que foi obrigada a fazer escolhas dolorosas. Você teria que escolher entre o que sabe e o que você deve descobrir. Cada palavra dela batia como marteladas em seu peito. Um barulho crescente ecoou do portal, e Valentina sentiu que o tempo estava se esgotando. O que está acontecendo? O que você quer dizer com escolher? A verdade estava se aproximando, e ela sentia que não poderia escapar. Eles querem a chave, e você a chave. Somente você pode decidir se deseja se juntar a eles ou se quer enfrentar o legado que vem com isso. A intensidade das palavras a deixou tonta. Mas ao mesmo tempo despertou uma determinação interna. Antes que pudesse processar tudo, o homem que dizia ser seu pai também avançou. Valentina, você não pode abrir essa porta. É uma armadilha. Eles vão te manipular. A maneira como ele se lançou à frente dela foi carregada de amor, mas também de desespero. Valentina olhou para Isadora, a mãe que sempre lutou para protegê-la. Eu não sei o que fazer. O nó na garganta dela era insuportável. Então, uma onda de coragem a invadiu. Ela não poderia ser a única a decidir o futuro dela. Precisava proteger quem amava. Neste momento crítico, a chave em sua mão começou a brilhar intensamente. Valentina levantou a cabeça, encarou o portal e gritou: Não! Vocês não controlarão a minha vida! E, com um movimento inesperado, ela jogou a chave no portal. O mundo à sua volta explodiu em luz. Uma onda de poder e energia vibrante se espalhou, travando uma batalha contra sombras que se aproximavam. Valentina sentiu seu corpo ser levantado como um balão ao vento, e então uma explosão de cores a envolveu. Uma sensação de paz a preencheu. Quando a luz se dissipou, Valentina se viu em uma nova dimensão. Estava em um lugar calmo, um campo florido sob um céu claro. As figuras estavam lá também, mas não como antes. Elas sorriam, traziam sorrisos calorosos e, de alguma forma, se sentia em casa. Olhou de volta e viu Isadora, seu pai e até Flor. Todos iriam se unir. Eles perceberam o valor da união, nas lágrimas e risos. Você fez isso, Valentina, Isadora disse, lágrimas escorrendo. Mas agora de alegria. Você quebrou o círculo que queria te aprisionar. Valentina sorriu. O peso que antes a oprimia desapareceu. Uma nova vida a esperava. Definitivamente, havia desafios pela frente, mas ela estava preparada. Sempre teria a escolha. E agora restava descobrir o que esse novo mundo tinha a oferecer e qual legado realmente desejava seguir. Agora essa história incrível chegou ao fim. E se você está aqui, eu preciso que você faça algo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, isso ajuda muito o algoritmo. E quero ler suas reações e teorias, então inunde a seção de comentários. Não esqueça de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade incrível. Não espere nem mais um segundo. Vamos construir isso juntos.